Olá, boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos aqui para mais um momento de estudo e de reflexões a respeito do que nos traz a veneranda Joana de Ângeles. Mas antes eu gostaria de, fazendo a descrição visual, me apresentar e apresentar a Regina. Eu sou Robson Cunha, pele clara, cabelos grisalhos, relativamente curtos, uso um óculos arredondado, bigode e cavanhaque somente, também grisalhos, visto uma blusa estilo polo lilás. Ao meu fundo tem uma estante com os meus amados livros. Em outra parede não vista tem mais. Regina, uma pessoa de face, de pele clara, um sorriso largo no rosto, usa óculos, tem cabelos semi-grisalhos, pouquinho grisalhos, muito pouco, e veste uma blusa preta. Para aqueles deficientes visuais que têm uma deficiência parcial na visão, e deficiência cognitiva, esses somos nós. Estamos aqui com os corações abertos para todos, para os nossos irmãos surdos, também com muito amor, com muito carinho. As nossas almas são iguais, criaturas do mesmo Criador, né? Cada um no seu processo, como nós, o nosso também. O ódio pode ser um tema que assusta, que desconforta, ou pode encontrar muita gente que diz assim, passei dessa fase, né? Então, esse tema talvez não me interesse muito, mas não é o ódio que a gente vai trazer aqui como aquele final da resposta emocional àquilo que chega ao outro. Mas se não, a partir desse tema que a veneranda Joana de Ângeles nos traz, no capítulo 16 do 11º volume, Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, e eu gostaria de fazer um parênteses, deveria ter dito antes, que estamos abertos para perguntas, reduziremos o tempo para 30 minutos de exposição e 30 minutos para as perguntas. Então, fiquem à vontade para trazer todas as colocações que sentirem-se necessárias. O importante é que a gente saia aqui com alguma coisa, né? Que nos faça sentido e que auxilie a cada um de nós no nosso processo. Então, assim, é exatamente o que antecede esse rompante, essa explosão da emoção, né, rotulada como ódio, porque o ódio não é uma emoção, né? A raiva é uma emoção, mas o ódio já é o rótulo dado ao excesso e à inoportunidade ou a inadequação daquela emoção, raiva. Então, assim, o ódio como remanescente vigoroso, como diz Joana, das mais sórdidas paixões do primarismo, né? Do período da fase instintiva, que ainda carregamos muito, né? Mas do espírito primário nos seus primeiros momentos, e ela traz que isso se expressa e nos acompanha pelo atavismo, pela memória atávica, né? Esse ódio, e eu vou trazer duas figuras aqui, uma delas é Paulo, para que a gente perceba, e esse é o propósito do estudo da obra,
de Joana, que somos humanos, que somos falíveis, mas que não estamos errados, porque errado é um adjetivo decorrente de um julgamento, e tão somente nós estamos num processo evolutivo. Então, olha só, Jesus, ele era perseguido, como todos nós sabemos. E quando ele se deparava, quando diante dele estava alguém que precisava de uma caridade, de uma assistência, de uma cura, e era oportuno e meritório para aquele ser curado, Jesus não considerava, não ponderava. A compreensão não era a lei dos homens, ele sempre respeitou a lei dos homens, mas o entendimento cômodo que davam a lei, a compreensão da lei que atendia interesses, né, pessoais, de castas dos poderosos, Jesus não estava ligando nem um pouco para isso. E Jesus curava nos sábados, e Jesus fazia caridade nos sábados, e Jesus alimentava nos sábados. E os fariseus diziam, mas não pode, né? E Jesus, metaforicamente, dialogava com os fariseus. E Jesus dizia, tudo pode, né? O Filho do Homem é Senhor até do sábado. Eu trago essa partezinha para que a gente memorize isso. O Filho do Homem é Senhor até dos sábados. Por que isso é importante? Porque somos senhores de nós mesmos. Somos senhores da nossa consciência. Somos senhores das nossas emoções. Somos senhores dos nossos sentimentos. Por enquanto, só não somos senhores dos nossos complexos, daqueles inconscientes e sombrios. Não somos. Mas somos senhores da consciência e temos um self que nos ajuda a senhorear a consciência e que vai, na medida que nos é possível, trazendo as questões mais sombrias para dar a essas questões a luz da consciência. Então, somos senhores até dos sábados, somos senhores de tudo sobre nós. Jesus está trazendo aqui nada mais, nada menos do que a psicologia traz como autonomia. Nós não podemos mais fugir disso, nem desconsiderar que somos autônomos, porque somos autônomos biologicamente, somos autônomos psicologicamente, reservados, né? Algumas exceções explicáveis, mas oriundas de uma superproteção que atrofia o desenvolvimento psicológico, é só um exemplo que eu vou dar aqui, mas nós somos autônomos, ainda assim, até para dizermos, eu fui superprotegido, o meu desenvolvimento não está adequado, mas agora é comigo, nós somos autônomos também para isso. O Filho do Homem é Senhor até do sábado, Jesus nos diz, sois autônomos, né? Autônomos sobre a nossa consciência, sobre as nossas escolhas. Bem-aventurados serei quando os homens vos odiarem. Então, não sejamos nós aqueles que odeiam, né? E não nos incomodemos porque estamos no lastro da justiça divina, quando formos os odiados. E como diz Divaldo Franco, que sejamos, perdão, Chico Xavier, que sejamos aqueles, né, que recebem a ação do outro e não aquele que pratica, muito menos o ódio. Outra coisa que eu extraí do Evangelho e que para a construção dessa, para construir a compreensão do que nós trazemos aqui, é quando Lucas 6, 26, tem uma parte, eu estou trazendo só extratos, ai de vós quando todos os homens de vós disserem bem, ai de vós, sabe aqueles simpáticos que sempre dizem tudo o que a gente gosta de ouvir?
Sabe quando a gente tem uma autoestima baixa, a gente vai procurar os simpáticos, porque eles sempre terão uma palavra que me bota para cima, ou seja, que confirma aquilo que muitas vezes eu não sou, e a gente gosta de ouvir, para atender ao ego. Lucas 6:26, Jesus diz, ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bens. Por que Jesus está trazendo isso? Porque nós precisamos entender com o que ele traz que nós não somos de todos bons. Nós não somos. Nós não somos de todo bons. Nós temos os polos. A dualidade é do universo, é do cosmos, é da natureza, é da lei, é da ordem. E nós temos essa dualidade, bons e maus, alegres e tristes, né? Sagrados e profanos, luz e sombra. Então, Jesus está dizendo, Lucas 26, é sermão da montanha, né? Ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem. Então, vamos reflexionar sobre isso. Porque quando todos formarem uma unanimidade dizendo que eu sou bom, eu preciso desconfiar, negar isso. Porque não sou bom, só tem evolução se eu fizer essa admissão comigo mesmo. Não preciso anunciar para a humanidade. Mas se a gente tiver a coragem de dizer, de preferência não em voz alta, mas em voz audível, que alcancem os ouvidos e o que o cérebro receba, novamente, eu não sou tão bom como imaginava ou como as pessoas imaginam de mim, reconheço e me trabalho para melhorar, fica aí o que Jesus diz. Porque assim faziam os falsos profetas. Olha, ele diz que vós sois bons, quem tinha essa prática era exatamente os falsos profetas. E muitas vezes, por nos amarem, nós estamos cercados de falsos profetas que alimentam o nosso ego e nos auxiliam, entre aspas, a nos distanciarmos daquele verdadeiro eu, que na verdade somos. E aí Jesus propõe, amai a vossos inimigos, fazei o bem àqueles que os odiarem. Olha só, nós temos uma emoção raiva que, se não encontrar uma estrutura psicológica, se não me encontrar espiritualizado, no caminho da espiritualização, pelo menos, se não me encontrar propenso a oferecer uma resistência minimamente necessária para acender a minha luz espiritual, eu vou odiar os meus inimigos, eu vou odiar aquele que me faz mal, eu vou deixar aquela minha raiva, sabe, que coloca a minha face vermelha, até aí tudo bem, mas daí, se passar, a gente precisa parar para ver, né, quais são essas razões do excesso, aí é que chega o ódio, e a consciência nos permite, né, já falamos aqui algumas vezes, das nossas capacidades de discriminarmos os nossos atos, os nossos rompantes, diferenciarmos a situação para fazer a melhor escolha, que são propriedades conscienciais, são propriedades da consciência. Então, nós temos os recursos que nos permite não odiar, não chegar a esse ponto. Depende de nós, pelas razões espirituais que trouxemos e também pelas razões científicas, porque razões espirituais e científicas é a mesma coisa, só que a gente encontra nas livrarias em seções diferentes, né? Espiritualização e ciência, né? Mas é tudo a mesma coisa, a física moderna mostra isso, né? E haverá de se juntar um pouco mais para frente na evolução da humanidade. Como vós quereis que vos façam, façam aos outros também, né? E Jesus, ele provoca aqui, quando ele pergunta qual é o valor de amar os que te amam, entende? É muito fácil, né? Que mérito terás se simplesmente se limitares a amar aqueles que te amam, aqueles que te fazem bem, aqueles que te ajudam, aqueles que se doam para ti, né? Agora, e os outros, aqueles que não lhe fazem bem e aqueles que lhe fazem o mal?
temos a capacidade, e nós mais que ninguém, de compreender as razões pelas quais, né? Também sucessivas vezes já falamos aqui, grau evolutivo, o melhor que ele tem para oferecer, né? Isso, porque assim, ó, não se sai do desconhecimento para o perdão, é impossível. Esse perdão não frutificará, é um perdão estéril. Nós precisamos, é nessa tentativa de dar saltos, que a gente não consegue, diz que é difícil, né? Perdoar, amar, porque, na verdade, nós precisamos, já que temos a consciência, percebemos, analisarmos para compreendermos, e quando compreendemos, aceitamos. E se aceitamos, fica fácil perdoar, né? Mas a gente tem mais um reforço, que é transferir a Deus o julgamento daquele que de alguma forma nos afetaram. Então, Jesus propõe, não se limite a amar somente aqueles que lhe fazem bem, aqueles seus simpáticos, né? Aqueles que dizem tudo que você gosta de ouvir, né? Principalmente a mamãe. A minha mãe era mestra nisso, né? Chegou meu santo, doce equívoco, né? Mas eu não podia levar essa realidade a ela, porque era muito cruel, ela não merecia nisso, né? Morreu próximo aos seus 90 anos, mas assim, eu não poderia levar essa cruel realidade que, mãe, tem um equívoco aí, porque nós não somos de todos bons. E desconfiemos, como Jesus nos orientou, quando disserem que sois, e for unânime, perceba, tem alguma coisa errada, cuidado, né? Porque ficará muito fácil tropeçar. Sede misericordiosos também como o Pai é misericordioso. Ponto. Já trouxemos aqui as razões, né, trazidas por Jesus, que nos revelam quem verdadeiramente nós somos. Ele está dizendo isso. Agora eu vou trazer Paulo aqui. Eu fiz um convite e o Paulo aceitou, porque é muito interessante e ele traz esse conflito e torna público. E nós não somos diferentes de Paulo. Então vamos observar aqui, em Romanos 7, Paulo diz assim: mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. O que Paulo está dizendo aqui? É de uma psicologia profunda, né? Porque assim, ele está falando de que a lei me trouxe a consciência. Antes eu não tinha consciência disso. Então, observe, antes de Paulo receber pela lei a concupiscência como pecado, Paulo só tinha uma informação: eu posso pecar. Ou ele não tinha nenhuma, ele apenas se comportava e agia e não se julgava. Ele não estava fazendo de nada errado, porque ele estava, digamos assim, que atuando no único polo da consciência, na única informação, na única possibilidade. Assim somos nós, até sabermos alguma coisa a mais. Quando sabemos que aquele pode tem um limite que traz o não pode, aí nós temos duas informações. É aí que entra a consciência. E é aí que o ego, como centro da consciência, vai fazer a análise. Pode, não pode. Devo, não devo. Agora não é mais fácil simplesmente só me liberar, me permitir expressar aquele mal. Quando nós temos a informação, quando a consciência recebe pela experiência, né, um resultado não muito bom, aí o ego diz: epa, agora não é mais tão simples assim, não. Não está mais digamos, automatizado, né? O ego aí toma o controle. Não pode ser assim, não. Paulo, observe, você antes, você simplesmente, cadê aqui a parte dele? Quando ele fala da concupiscência, ele vem dizer
que acho que está aqui, não. Antes, ele desejava o que era do outro. Agora, o ego tem a informação de que é pecado, porque tomou conhecimento pela lei, a consciência tomou conhecimento, o ego vai lá dizer, epa, Paulo, tem mais uma informação aqui, então não pode desejar o que é do outro, né? Na hora que você se sentir desejando o que é do outro, você para, pensa direitinho e faz uma escolha, entende? Aí vem o self, que é estruturante da psicologia analítica, que atravessa o inconsciente e vai até o consciente, né, fazendo essa ligação e nos dando bom rumo. Aí vem o self estruturante e você tem aquele insight de que, poxa, se eu fizer isso, eu estou errando, eu vou me sentir culpado, eu posso até fazer, mas tem a causa e efeito, né? E eu vou pagar um preço elevado, o preço do remorso, o preço do arrependimento, e muitas vezes até o preço da culpa, né? Então, assim, quando eu cobiço, eu me inquieto, porque agora já é consciente que a cobiça não é coisa boa. O que eu quero trazer aqui? É que nós somos seres conscienciais, e que o ódio, como qualquer outro excesso de emoção, ele já tem conteúdos inconscientes, conscientes, a consciência já tem repertório suficientemente bastante para que estejamos, isso não implica que basta para fazermos boas escolhas, não é tão fácil assim, nem simples, mas que estejamos capacitados, já que está na consciência, para discriminar a nossa vontade, para diferenciar a nossa vontade, para julgar e ponderar os efeitos dessa vontade, escolher e tomar uma decisão. Eu vou insistir nesse propósito, que por enquanto me inquieta, mas eu suporto e vou continuar, né, com a minha cobiça, porque me desconforta, mas me é familiar, ou eu vou passar a não cobiçar mais, que é confortável não cobiçar, mas não me é familiar, eu não sei como é viver sem cobiçar. Eu estou trazendo a cobiça aqui porque foi o que Paulo trouxe, mas isso é válido para tudo na vida, né? Então, e o Paulo entra numa crise ali, a partir do momento em que ele recebe a lei. Aí ele diz, mas o que eu não aprovo, pois o que quero, isso eu não faço, mas o que aborreço, isso faço. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Paulo, discípulo, apóstolo, percebe? Ainda que distante do Senhor Jesus, espiritualmente, ele tem essa crise porque chegou à consciência. Antes, não tinha crise. Só tem crise quando a gente fica sabendo. Eu vou trazer um exemplo aqui muito banal, mas é para fins de compreensão. Estamos em visita a uma cidade que nós não conhecemos. E simplesmente entramos de carro numa rua. E um pouco depois de termos entrado nessa rua, a gente percebe que todos os carros estão estacionados no sentido contrário, nas duas laterais dessa rua. Eu percebo, eu estou numa contramão. Eu me inquieto e começo a ficar ávido para redirecionar meu carro e corrigir aquele erro. A maioria, pelo menos, temos as condições para isso, né? Lógico que tudo tem exceção, mas vamos considerar isso como condição normal de temperatura e pressão. Então, veja, enquanto eu não sei, eu estou transitando numa boa. Nada me inquieta, nada me incomoda, nada me convoca, nada me acusa. A minha consciência me valida, o meu ego me autoriza, vá, siga, vá em frente, entende? Mas só que quando os meus olhos percebem, aí eu tenho uma escolha, e aí eu deixo para quem gosta de anotar a percepção e a percepção. Eu percebo que a rua está com os carros ao contrário. Então aí eu tenho a apercepção, que é perceber o que fazer e fazer uma escolha dentro daquilo que foi percebido. Robson, você pegou pesado, você complicou. Não é essa a minha intenção.
Mas vou confessar que é, porque quando a gente complica, alastra a mente, né? Então, assim, quando eu percebo que é pecado, que é erro, que é excesso, que magoa, que destrói, que afeta o outro, que prejudica e rebaixa a autoestima, que pode entristecer, pode causar um dano psicológico no outro, eu preciso me inquietar. Minha consciência precisa falar. Ela precisa gritar muitas vezes se eu não conseguir ouvir a fala natural dela, né? O meu ego precisa me acusar. Aí, se o meu ego diz, não, que nada, vá em frente nessa avenida, ande mesmo na contramão, ninguém está vendo. Aí nós temos um ego patológico. E é esse ego patológico que Joana insiste na sua obra, que precisamos trabalhar corajosamente para destruí-lo. Então, veja, né? E no Romanos 7,19, Paulo insiste, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Metaforicamente, esse pecado é a nossa dualidade, que nós precisamos ter essa consciência, né? Então, fazer o bem que quer é uma escolha dentro da percepção. Eu percebo que a lei diz que eu não posso desejar o que não é meu. Eu percebo isso. Agora, eu quero fazer o bem é a percepção. Então, dentro daquela informação que o meu consciente passa a ter, eu preciso fazer a escolha, né, adequada. Muitas vezes eu tenho dificuldade para fazer essa escolha, e é mortal isso. Quer dizer, é dos mortais, né? É da pessoa humana, é da natureza humana. Mas essas dificuldades, quando encontram uma consciência fortalecida, nos dá forças, né? E os espíritos também, quando oramos, nos ajudam muito a nos fortalecer para fazermos as escolhas literalmente adequadas. Aí eu vou pegar a mitologia cristã, vamos lá, fazer uma viagem na Gênese, no Jardim do Éden, quando a serpente mostra o fruto proibido, porque até a serpente aparecer, nada era proibido. Não tinha porquê. Bastava se viver sem critério, sem julgamento, sem análise, sem ponderação. Estava tudo livre ali. Mas a serpente, que simbolicamente, para a psicologia analítica, que faz uso dos símbolos, né, da psicologia simbólica, né, que deriva da psicologia analítica, que é a psicologia profunda de Joana de Ângeles, a serpente é o símbolo que traz a informação, que traz a consciência. Né? Quando a gente está dirigindo um carro, a gente pensa que pode atender o celular e que não vai acontecer nada, eu não estou arriscado porque eu consigo me manter atento no meu trajeto e ponderar. Mas só que o celular, metaforicamente, é aquela serpente que nos informa aquilo que nós não sabíamos. E do mesmo jeito que a serpente anuncia e oferece, estimula, provar da maçã, e quando se prova da maçã, nós percebemos que estamos nus. E aí, corre, vamos buscar uma folha de parreira para a gente se cobrir, porque nós não podemos andar nu. Ali nasce a consciência. E a consciência só nasceu porque veio um fato novo para aquele fato que já existia. Porque a consciência, ela só atua, ela só funciona se tiver, no mínimo, duas possibilidades, duas alternativas, dois polos. E é por isso que nós somos polares sempre. E precisamos ter essa consciência. Porque quando alguém me disser, Robson, você é uma pessoa totalmente boa, eu digo não. Pensei que era, eu também pensava assim. Né? Robson, eu tenho certeza que você não é racista, eu digo, eu acredito, eu faço tudo para ser, mas eu não tenho essa certeza. Né? Porque pode ter um polo dentro de mim que julga, porque é da natureza humana, estamos no segundo mundo da escala evolutiva, a nossa psique está em desenvolvimento.
Agora, quando nós percebemos esse conteúdo preconceituoso, já que temos as informações na consciência, eu respiro, administro, contenho e faço um exercício para ir dissolvendo cada vez mais isso. Percebe? Então, assim, aquilo que é mal em mim, como o Paulo disse, poxa, eu não quero praticar o mal. Olha o que ele diz, eu não quero praticar o mal. Mas isso não quer dizer que eu sou santo, que eu não tenho mal em mim. Esse mal pulsa, mas eu não quero fazer essa escolha. E eu preciso de forças, é o que Paulo diz, né? E ele assume, e fica mais fácil quando a gente assume essa nossa realidade. Eu vou trazer um outro exemplo aqui, porque assim, ó, quando nós temos uma compulsão, e eu trago aqui compras, mas é qualquer outra compulsão, né? A gente tem essa compulsão, eu vou comprar, eu vou ter, eu vou seguir a moda, sabe? Alguém que diz assim, eu tenho 200 pares de sapato, eu não uso 10 pares, tem, né? Maldade, vaidade, não, tem questões psíquicas aí, né? Então, a gente precisa entender que quando a gente tende, ou quando pulsa alguma coisa para fazer o mal, no caso, eu trago no exemplo a compulsão, quando eu sou tentado a comprar e comprar e comprar, tem um sujeito ali que está fazendo um mal ao outro sujeito que está em mim que não quer comprar, entendam, né? Então, quando a gente tem essa compreensão de que quando eu estou tentado a odiar, eu estou contrariando, eu estou fazendo mal, eu estou atrapalhando aquele sujeito em mim que não quer odiar, fica muito mais legal a gente lidar com as coisas da vida, fica muito mais leve, porque aí a gente vai dialogar com esse que quer odiar, a gente vai dialogar com esse que quer comprar. Vem cá, me diz uma coisa, você precisa mesmo? Tá, tudo bem, você acha que precisa de 200 pares de sapato, mas me diz uma coisa, você vai usar tudo isso? Leva para o analítico, né? Está na sua escala de prioridades, você vive sem isso? Vem cá, vamos trazer para o ódio. Você está certo de que você precisa odiar essa pessoa? Será que você não tem razões para compreender que ela apenas está sendo ela, né, do jeito dela, da melhor forma que ela consegue ser? E é exatamente essa dualidade, e termos a consciência com esse ego não patológico, não adoecido, que nos permite promover esse diálogo com a gente mesmo. Mas, Rolson, isso é loucura, falar sozinho, falar com a própria consciência, que é isso. Não, não é loucura, não. É saúde mental. Dialogar com o outro eu, como Paulo fez aqui. Tem um pecado que habita em mim. Ele dialogou com esse pecado, ele só venceu o pecado, a força do pecado, a tentação do pecado, porque ele primeiro admitiu, reconheceu que estava nele. Porque quando a gente nega, não, isso não é meu, e a gente projeta, não, eu estou sendo provocado a pecar, tentado a pecar, não estamos evoluindo. Nós não estamos amadurecidos. Nós estamos no ego infantil. Por que ego infantil? Porque o ego infantil tem poucas experiências. Então, veja, o ego adulto tem muitas experiências. O repertório do ego de uma pessoa adulta é cheio, é vasto. A criança pode colocar o dedo na tomada. O adulto fará isso? Não, ele não faz. Por que não faz? Porque ele já está com um repertório de experiências e de conhecimentos, experiências tácitas e experiências tácitas e experiências, digamos assim, práticas, né? Teóricas e práticas, tácitas e explícitas. Então, com a consciência robusta, tem muita coisa que eu já não faço. Mas só que na minha consciência ainda não tem tudo, né? E eu ainda tenho um conjunto sombrio no meu consciente que precisa ser trabalhado. Eu peço ao sinal que se tiver alguma pergunta, eu acho que a gente já pode abrir aqui, né? Então, assim, quando nós ficamos presos no único caminho,
numa única possibilidade, na concupiscência, como Paulo traz, na cobiça ou no ódio, aí temos um ego patológico. Mas quando nós fazemos uso da nossa consciência e levamos ao ego a segunda possibilidade, nós trabalhamos a saúde desse ego. A gente pode até fazer um esforço muito grande para não fazer o mal, como Paulo diz, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Né? Situação semelhante aconteceu com Santo Agostinho, que fez Santa Mônica chorar horrores, a ponto dela dizer, se você não consegue se melhorar em todos os aspectos, pelo menos não adulteres mais. E Santo Agostinho teve uma crise existencial, que foi a Bíblia que fez o resgate. Olha só, foi a Bíblia a serpente que levou a Santo Agostinho aquele capítulo, aquela passagem que fez com que ele disse, não, epa, chega, né? Aqui somos mortais, a alma é imortal, mas a carne é mortal, estamos aqui para viver experiências, para expandir a consciência, né? Trazendo o desconhecido das nossas sombras. Mas para isso, para fins evolutivos, nós precisamos nos afirmar duais e procurarmos as nossas mazelas corajosamente, sem hipocrisia, como propõe a Joana de Ângeles. Né? Então, assim, outro ponto aqui muito interessante, que ajuda no fortalecimento do ego, são os problemas. São os problemas. Né? O ego, ele se expande com experiências. E experiência todas as situações pelas quais nós passamos e que precisamos dar solução a elas. Né? Problema não é dificuldade, problema não é aquilo que eu não quero. Muitas vezes as pessoas não querem a experiência, né? É um grande equívoco, é uma escolha equivocada, fugir das oportunidades de experiências, né? Então, assim, eu vou trazer um atleta, ele tem um problema, ele quer ganhar uma competição, ele compete com outras pessoas, mas o corpo, inicialmente, não apresenta uma performance que possa levá-lo à vitória. O que é que o atleta faz? Né? Ele simplesmente pratica os movimentos repetidas vezes até conseguir a performance desejada. Então, veja, a consciência egóica ela tem formação. É preciso de um determinado nível muscular, né, de uma capacidade muscular, respiratória, cardiovascular, para que você chegue aos números. A consciência egóica, ela percebe isso. Mas eu preciso exercitar várias e várias e várias vezes para que aquela prática alcance o que nós chamamos de consciência não egóica, onde aquela prática já será automatizada. A mesma coisa com o perdão. Eu não consigo perdoar, o meu ego diz, é difícil, é muito difícil perdoar, é mais fácil odiar o outro. Aquilo é do ego, o ego percebe isso, mas o que é que eu preciso fazer? Perdoar repetidas vezes. Robson, mesmo que seja da boca para fora, sim, se tiver que começar por aí, geralmente começa por aí, sim, que comece, hipocritamente, perdoa, 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 e vai sair do ego consciente para o ego não consciente, e a gente já vai compreender e não vai mais precisar perdoar. Alguém chegará e vai dizer assim, mas Robson, você viu o que ele fez? Como é que é? Não, eu não vi. Mas Robson, ele fez aquilo com você e você não viu? Não, eu não vi, não percebi nada, não vi nada. Mas como você não viu? Não, eu não vi.
Percebe? A minha consciência já está tão compreensiva de tantas vezes repetir esse exercício de compreender o outro, de ver ali um espírito, companheiro de viagem, perfeito por ser imperfeito, como eu sou perfeito na minha imperfeição, que eu não percebo muitas vezes o que o ego consciente percebe. Porque aquele aspecto, aquela maldade, aquela coisa, já está no meu ego inconsciente, já está no meu ego não consciente, melhor dizendo, é mais adequado assim, para a gente não confundir com uma devolução do que é certo para o consciente, né? Um resultado positivo. Eu não sei se eu me fiz entender, né? Joana de Ângeles traz a figura de Jesus, que conseguiu isso, mas ela frisa insistentemente. Ele conseguiu chegar nesse ponto, mas não foi por milagre, né? Ela mostra isso. Foi por conta das sucessivas experiências em todas as suas encarnações que ele foi elaborando, como nós todos estamos no início, nós chegaremos lá, né? Vamos ver se tem alguma perguntinha aqui, né? Eu não sei, acho que não. Boa noite. Quando sabemos que a nossa consciência está pronta para retirar esse sentimento tão destruidor chamado ódio. Olha só, se esse pronto tiver a conotação de acabado, eu digo que nunca. Mas assim, estará pronto e não estará pronto. Estará pronto porque é uma questão de exercício. Se a gente já traz nessa pergunta, como está aí, esse sentimento tão destruidor, se nós já temos a consciência de que esse sentimento é destruidor, já está na consciência. E o ego já sabe disso, o ego consciente. Então, eu preciso entender e trabalhar e elaborar que o ódio me destrói. Aí, se eu tenho essa consciência, se o ego consciente me diz isso, e me oferece a segunda alternativa, que é não odiar, o que é que me resta? Trabalhar esse ódio, elaborar, buscar saber quais são as razões que me fazem odiar, né? Será que o que foi feito comigo me encontrou desestruturado, infantil psicologicamente, de alguma forma fragilizado, e que eu não suportei aquilo que me foi dito, aquilo que me foi feito? É dialogar, é partir para a dialética e investigar as razões pelas quais aquele ódio, né, vem de uma raiva que evoluiu, que aumentou, ficou mais robusta, né, essa raiva, e é inadequada, porque essa raiva, ela tem um correspondente metabolismo neurohormonal, né? Então, do mesmo jeito que a raiva é um mecanismo de defesa, é uma emoção primária e precisa ser expressada, o ódio não, né? O ódio adoece, né? O ódio, o primeiro órgão é o estômago, né? O ódio, ele é cancerígeno, né? Então, entraríamos aqui na psicossomática, não teríamos tempo para isso. Mas, assim, se já tem a consciência de que ele é destruidor, ótimo, já chegou na consciência, já chegou no ego, agora é uma questão de trabalho, né? De exercitar o não ódio. Qual é o não ódio? A compreensão. Ajudado pela transferência para Deus do julgamento daquele comportamento que despertou essa raiva em mim. Acredito que ajuda muito, né? Se desejar, se desejar, acredito que não tem, né? Então, assim, o ódio que a veneranda Joana de Ângeles nos traz nesse capítulo, ele tem o propósito de visitarmos a nós mesmos, de entrarmos em contato com o si mesmo, né? De onde viemos e para onde voltaremos, a nossa identidade, o nosso ser, a nossa individualidade. E lembrar sempre que Jesus nos mostrou que é possível, né? É possível, sim, não odiar.
É possível, sim, não ter, não praticar, não deixar se expressar a concupiscência. Paulo conseguiu. E todos os santos que não desistiram são santos porque conseguiram persistir, né? Para tem uma filosofia oriental que diz que santo é aquele pecador que não desistiu, né? Então, que não desistamos. Desistir de tentar é estagnar, né? Joana nos lembra, porque existe uma vertente de entender que Jesus é não causal, ele não tem uma causa, ele simplesmente apareceu com uma missão, com um propósito para vivenciar não para vivenciar, mas para representar-se nas diversas situações que poderiam nos ensinar alguma coisa. E Joana traz isso como um lei do engano, né? Jesus, ele veio, ele encarnou, ele vivenciou as experiências, né? Ele foi uma criatura do mesmo Criador que nos criou a todos nós. Ele foi humano e ele só poderia nos ter ensinado o que ensinou sendo humano. Porque se ele viesse somente como um espírito, sem o peso da carne, sem o conjunto, o aparato sensório dessa carne, para sentir na alma pelas vias do sensório da carne, né, que recebe o externo, impressiona com a emoção correspondente ao nosso perispírito e marca o espírito, e isso fica na consciência do espírito, essa dor. Olha só, do mesmo jeito que a experiência fica para a gente, né, trazendo aquela metáfora da contramão, a dor é a única coisa que o espírito, que educa o espírito. Então é por isso que os problemas precisam literalmente ser vividos, né? Essas situações, problemas, elas precisam ser enfrentadas, né? Aquilo que nós chamamos de problemas, na verdade, são oportunidades de robustecermos o ego, para que o ego se torne adulto, né? A criança, como nós trouxemos aqui, ela faz muita coisa, ela é muito espontânea, né? É um padre que tem um vídeo, né, isso é público, que diz, vamos logo à cerimônia porque eu estou falando demais. A criança diz, tá mesmo. O que ela diz? Que é o ego infantil, né? Tem pouco conteúdo, ela exerce a discriminação, né? Ela exerce a diferenciação, só que ela tem poucas referências, ela tem um repertório é, curto, estreito, com pouquíssimos conteúdos. Mas, Robson, o espírito, as vivências anteriores, ok, mas lembre-se, no processo de encarnação, a gente recebe um véu para não olhar para o passado, né? Então, a criança, ela tem um ego infantil e ego adulto, a gente traz justamente por isso. De um ego infantil, a gente compreende muita coisa. De um ego adulto, a gente não pode mais, né, compreender no intuito de passar a mão pela cabeça, né? Então, nós já temos uma quantidade de experiências nesse repertório que abastece o ego. Ele tem mais elementos para tomar decisão, ou para sugerir a decisão, ou para ajudar aquele espírito a fazer a escolha, aquela consciência a escolher. Na medida em que fugimos das oportunidades, fugimos das experiências, nós não estamos contribuindo com a expansão da consciência. E a gente vai passar, muitas vezes, por uma situação pior, sem essa experiência anterior no repertório. A idade cronológica não significa que o ego seja adulto. Não, né? Eu posso chegar na idade adulta e simplesmente o meu ego não ser adulto, ser infantil.
Os pais que superprotegem os filhos, que não deixam os filhos viver experiência, não vai dormir na casa do amiguinho, não vai dormir na casa da avó, não coma isso, não coloque o dedo, não faça isso, não, né? Que superprotege e tem uma, digamos assim, uma situação desconfortável no ambiente e simplesmente protege aquela criança, não deixa ela entrar em contato com a realidade, meu Deus, por amor, eu sei, não tem certo nem errado, ele não está errado nem certo, esses pais. Mas por desconhecimento, estão impedindo que o ego daquela criança se torne robusto. A criança o que mais precisa é de experiências, né? E muitas vezes nós escolhemos até mesmo o curso que os nossos filhos farão na faculdade. Olha só. Então, não estamos considerando nem mesmo os seus conteúdos, as suas vontades, a sua vocação. Ou recriminamos por ele ter cursado um semestre e desistido do curso. Ele viveu a experiência e somente vivendo a experiência ele percebeu que estava fazendo aquilo porque o avô era médico, porque o pai era médico e ele pensava que tinha que ser médico, ou o pai dizia seja médico. Né? E ele vai lá e diz, não dá, não rola, não desce, não consigo. Porque viveu a experiência, a consciência já está abastecida e a consciência sabe, pelo menos, o que ele não quer, pode até não saber o que ele quer, mas pelo menos a experiência proporcionou a ele saber o que ele não quer, né? Boa noite, paz no coração. Jesus veio nos mostrar que a dor é suportável, pois ele provou que podemos vencer através do seu exemplo, e podemos sim, muito bem trazido, porque assim, ó, a dor é suportável. O que nos faz suportar a dor é a razão que tenhamos, né? Ou que pensemos ter, ou que adotamos para enfrentar aquela dor. Não é a dor que nos derruba, não é a dor que faz com que a gente sofra, é a interpretação que eu faço daquilo que me acontece. Nietzsche, muito bem ele disse, né? Quem tem um porquê suporta qualquer como. Então veja que é a missão, é a razão pela qual aquilo que eu passo tem um propósito, tem uma finalidade. Nada é sem finalidade. Tudo tem uma causa e tem uma finalidade. Tudo no universo, tudo na vida, nós já vimos aqui, é dual. Então, aquele evento ali, ele tem uma causa e tem uma finalidade, né? Ele tem um polo negativo e tem também um polo positivo. Agora, se eu tenho a consciência, eu preciso olhar para o problema nos dois polos, ver essas duas alternativas, esses dois pontos, essa dualidade no problema. Onde é que está o sofrimento? No momento em que eu me fixo no polo negativo. Aí eu sofro. Mas se eu olho como a finalidade que aquilo tem, que quer me ensinar alguma coisa e que tem um conteúdo transformador de mim, né? Eu estou olhando para os dois polos. Eu não vou nunca ficar no romantismo de que não tem nada de negativo, que esse problema só traz positivo. Não tem espaço para romantismo nos contos de fada e na poesia que nos alimenta, expande a consciência, porque, sabe, ativa o nosso criativo. Mas não dá para romantizar muitas vezes as situações da vida, e nem é isso. Viver naquela orbe contemplativa, de ver somente o positivo. Do mesmo jeito que a gente sofre preso, fixado no polo negativo do problema, se ficarmos somente fixados no polo positivo do problema, geralmente a gente causa sofrimento em alguém. Nós vamos sofrer, porque a gente não está enfrentando o problema como ele deve ser enfrentado. A gente não consegue enxergar todas as possibilidades de solução ou de superação daquela dificuldade, quando a gente fica somente no polo positivo.
Então, nós precisamos olhar sempre. Olha, a consciência nasceu com a serpente, que antes nós não tínhamos a consciência, não tínhamos na consciência a informação do mal. A serpente trouxe a informação do mal. E a serpente está aí a todo instante, né? Está na mídia trazendo a parte negativa da pandemia, né? É aquele celular que simplesmente eu estou dirigindo rumo a um destino, né, ali num determinado estado de humor, e o celular atua como uma serpente, trazendo aquilo que eu não sei, né? Olha, volte para casa porque, sabe, você esqueceu a luz ligada, vamos pensar no pequeno, né? Então eu recebi uma segunda informação. Então, assim, a gente precisa criticar muito essas serpentes também, para que a gente não catastrofize as coisas. Não sei se consigo me entender. Jesus veio mostrar que a dor é suportável, né? Então, assim, eu espero que tenha ficado uma sementinha no coração de cada um, para que ela venha frutificar, irrigada por nosso Senhor Jesus Cristo, e dar bons frutos. Fiquem com Deus.